Nós vamos abrir agora um olhar estratégico para os movimentos que estão transformando a economia e os negócios no Brasil e no mundo. É hora da nossa palestra inaugural. Para conduzir o tema Brasil em Transformação, tendências econômicas e estratégias para um mercado cada vez mais desafiador, recebam um dos maiores especialistas em cenários econômicos e estratégias de mercado, Ricardo Amorim. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Ricardo. Já ocupou esse palco outras vezes. Obrigado, gente. Tá bonito aqui de cima. Prazer gigantesco estar aqui com vocês. Antes de mais nada, parabéns pelos 45 anos, que não é pouco. Em segundo lugar, eu queria começar aqui falando do processo que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. E se eu tivesse que usar uma palavra para caracterizá-lo, a palavra que eu usaria seria transformação. O recado que eu tenho é o seguinte: a gente está vivendo ao mesmo tempo as maiores transformações, em alguns casos eu diria em pelo menos um século, em outros perto disso, nos campos geopolítico, tecnológico e demográfico. E eu quero colocar em perspectiva o que isso significa, quais são os impactos, o que isso traz, quais as oportunidades e quais os desafios. Começando pelo demográfico. O Zema comentou aqui da necessidade de uma reforma da Previdência, que eu concordo em gênero, número e grau, e eu queria explicar por quê. E a forma mais simples de explicar é fazer uma pergunta para vocês. Eu queria saber quantos irmãos tinham os avós de vocês. Falem alto para eu conseguir ouvir daqui. 10, 12, 15, 18, ótimo, muito bom. Quero saber o seguinte agora: quantos filhos vocês têm? 2, 1, nenhum? Você que disse 4, você que disse nenhum, é ele que vai bancar a previdência de nós que estamos nessa sala aqui. Regime de previdência funciona com uma geração trabalhando, bancando a previdência da geração que vem a seguir. Regime de previdência brasileiro foi criado há 65 anos, quando, em média, nós tínhamos 8 filhos por família. A segunda mudança que aconteceu, além de uma queda de 8 filhos por família para 2 de lá para cá, eu estou vendo aqui de cima, vocês estão vendo aí de baixo. Eu não tenho a menor ideia qual é a proporção aqui entre homens e mulheres na sala, mas uma coisa eu tenho certeza. Se isso aqui estivesse acontecendo 2 gerações atrás, na geração da minha avó, eu garanto que o número de mulheres na sala ia ser uma pequena fração do que o que está aqui. O que isso significa? Não só na época a gente tinha 8 pessoas trabalhando para bancar uma aposentadoria. Hoje, felizmente, a gente tem 2. A gente parou de desperdiçar metade dos cérebros desse país e de outros, e a gente está conseguindo, de fato, aproveitar, sem falar acabar com o machismo, com uma injustiça que a gente tinha no passado. Mas o ponto fundamental eram 8 para bancar 1, hoje são 2 para bancar 2. O outro ponto que mudou é que a expectativa de vida condicional, ou seja, quanto tempo as pessoas viviam depois de aposentadas, há 65 anos, quando a gente criou o regime de previdência, eram 8 anos a mais em média. Hoje são 23. Só que tem um detalhe: expectativa de vida continua a aumentar, número de filhos por família continua a cair. Traduzindo, quando a gente fala dos problemas fiscais brasileiros, disparado o maior que nós temos é previdenciário, mas de goleada. Quando a gente fala da importância da reforma administrativa, que foi mencionada aqui também, reforma administrativa, antes de mais nada, é para acabar com uma injustiça. A gente tem no Brasil a seguinte situação. Os dados não são meus, são do Banco Mundial, o estudo de 2015, quando o Joaquim Levy era ministro, ele encomendou esse estudo para o Banco Mundial. E o que eles descobriram foi o seguinte: na média, cada funcionário público, para exercer a mesma função que alguém na iniciativa privada, tendo a mesma experiência, a mesma qualificação, na média ele recebe o dobro. Isso é a média. Mas todo mundo sabe que professor, que médico, que enfermeira não recebe muito bem no setor público. Por outro lado, o ascensorista do Senado recebe bastante bem. O ponto onde eu quero chegar com isso aqui é o seguinte: a conta de se a gente igualasse
Remuneração, condição de remuneração do setor privado e do público é uma economia anual de 200 bilhões de reais por ano. Não acredito, a reforma administrativa não vai chegar tão longe. Mas meu ponto é, quando a gente fala que o Brasil tem uma situação fiscal complicada, e tem, é exclusivamente por questões políticas. Do ponto de vista econômico, a solução disso tudo é muito simples. Do ponto de vista político, é bastante complicado. Isso tudo, para voltar na transformação demográfica, onde eu quero chegar é o seguinte: o Brasil está envelhecendo. Ao envelhecer, o padrão de consumo muda. E isso, somado com outras transformações, para citar a maior delas, as canetinhas. O resultado disso aqui é que o tipo de produto que a gente vendeu nos últimos 10, 20 anos não é o tipo de produto que a gente vai vender nos próximos 10 ou 20. E a primeira coisa que a gente precisa estar preparado olhando para frente. Segunda grande transformação tecnológica. E aí eu falava em 100 anos pelo seguinte: há 100 anos, em algumas regiões do Brasil, a gente estava implementando energia elétrica. E eu acredito que a transformação antes e depois da energia elétrica foi maior do que a da inteligência artificial. Mas com essa exceção, portanto, se alguém aqui tiver mais de 100 anos, para você o meu comentário não vale. Para quem não tiver, a gente está vivendo a maior transformação das nossas vidas. No seguinte sentido: a nossa forma de viver, de trabalhar, vai mudar, e já está começando a mudar, mais do que ela mudou ao longo da vida inteira. Ela provavelmente ao longo da próxima década vai se transformar mais do que ao longo das nossas vidas. Isso aqui significa mais uma coisa: as oportunidades e os desafios vão ser maiores para todos. Em outras palavras, quando tem mais transformação, quem consegue aproveitá-las sai muito mais fortalecido do que nunca esteve. Por outro lado, quem é atropelado por elas sai esmagado. E isso aqui significa que dentro do setor, como em todos os outros setores da economia brasileira, provavelmente a gente vai ter mais mudanças do que a gente teve em muito tempo. Mas a terceira, que é a que eu queria começar indo um pouco mais a fundo, a geopolítica. Está aqui o cara que está redesenhando o mundo. A gente pode gostar ou não gostar, mas ele certamente vai gostar do que eu vou falar agora. O mundo antes e depois do Trump é diferente. O que eu quero dizer com isso? Vamos começar pela guerra do Irã e o tamanho das mudanças que vêm junto com essas coisas. Quando a gente fala da história brasileira, a gente fala que a década de 80 foi a década perdida. Mas para entender a década perdida, a gente precisa voltar na crise do petróleo, na primeira de 1973, que aliás começa também com o processo de uma revolução no Irã, e a de 79. A de 79 é a revolução do Irã, 73 é a guerra do Yom Kippur, que está acontecendo entre Israel e os países árabes. Em resposta à guerra do Yom Kippur, os países árabes membros do OPEP impõem um embargo na exportação de petróleo para os países ocidentais que apoiavam Israel. O resultado é que o preço do petróleo aumentou 4 vezes. Desde então, a maior alta que nós tivemos foi a que aconteceu no mês de abril. Nunca, em 40 anos, o preço do petróleo tinha subido tanto quanto subiu agora. Por que isso aqui é relevante? Porque, na época, lá atrás, o Brasil era um mega importador de petróleo. 80% do petróleo consumido no Brasil era importado. Os alimentos, o Brasil importava. O Brasil era importador de alimentos. Como petróleo, ao ficar mais caro, encarece também transporte e energia, e alimento subiu de preço, na prática, tudo subiu de preço. E a inflação subiu no mundo ao longo da década de 70 e de 80 e no Brasil também. No Brasil subiu mais, porque para completar, a gente tinha uma das nossas jabuticabas, que é a indexação, e o resultado foi hiperinflação. Mas ela subiu no mundo inteiro, não subiu só aqui. Quando sobe a inflação, sobem os juros. Logo na sequência, que era exatamente para segurar a inflação e fazer com que o poder de compra das pessoas não fosse corroído no ritmo que estava sendo. Só que o Brasil estava, para pagar o petróleo que ele importava, pagando 4 vezes mais caro. E a gente não tinha receitas para bancar isso. Só tem um jeito de você comprar alguma coisa que você não ganhe o suficiente para comprar: se endividando. Foi o que o Brasil fez. Ele se endividou cada vez mais, nossa dívida externa cresceu muito,
E ao mesmo tempo que a nossa dívida cresceu, o custo da dívida externa, que era a taxa de juros internacional, cresceu também. Resultado, o Brasil quebra e a gente acaba com a crise da dívida externa e com a década perdida. O que eu quero chegar com isso é o seguinte: não fosse a crise do petróleo, não tinha década perdida no Brasil. O tamanho do que está acontecendo agora e das mudanças potenciais são gigantes. E a importância do que a gente vai fazer, idem. E aí vem o ponto. A gente teve todos esses problemas, mas também teve, em função da crise do petróleo, algumas transformações que mudaram a história do Brasil de lá para cá. A primeira, 1973 foi o ano não só da primeira crise do petróleo, mas também da criação da Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que não teria tido o apoio, os recursos que teve, não fosse a crise que nós vivemos por conta da crise do petróleo em 73. E, por sua vez, se não tivesse Embrapa, a gente não tinha agricultura do Cerrado. E se a gente não tivesse agricultura do Cerrado, o Brasil não seria, o ano passado, o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Esse ano vai ser o primeiro. Esse ano, vocês ouviram aqui primeiro, a gente ultrapassa os Estados Unidos. Só que tem o seguinte, não foi só isso. Em 1975, 2 anos depois, foi criado o Proálcool, que fez com que o Brasil hoje seja o maior produtor e exportador mundial de álcool, etanol à base de cana-de-açúcar. Ninguém no mundo chega perto da produção de etanol, cana-de-açúcar que o Brasil tem. E aí vem a questão. Hoje, por conta disso, aliás, tem uma outra coisa que foi uma estratégia que, aliás, o Brasil é craque. Porque, vamos lá, a gente passou a usar mais etanol, passou a precisar menos petróleo. De quebra, acontece uma outra coisa importante. A gente teve o desenvolvimento do biodiesel aqui também, a partir de uma produção de alimentos que cresceu para burro. E a terceira estratégia que o Brasil usou, e essa a gente é craque, se chama sorte. O Brasil é muito bom nisso, e a gente achou uma das maiores reservas de petróleo do mundo no pré-sal. Ao contrário de outros bilhetes premiados da loteria que o Brasil queimou, esse a gente usou. Resultado, nossa produção de petróleo aumentou muito, a ponto de que hoje o Brasil, o ano passado, aliás, o Brasil, e esse ano vai ser de novo, o Brasil foi o 5º maior exportador mundial de petróleo. Petróleo no ano passado foi o 2º produto que o Brasil mais exportou, atrás só de soja. Esse ano vai ser o primeiro, por uma razão muito simples. O preço do petróleo dobrou. E isso vai fazer com que seja o maior produto da nossa pauta de exportação. Por que isso é tão importante? Porque se lá o Brasil quebrou porque ele pagava muito mais caro, desta vez o Brasil está com mais recursos por conta da alta do petróleo, não menos. Só que a grande questão é, está tudo resolvido? A resposta é não. Problema número 1, o Brasil é exportador de petróleo, mas como em tantos outros casos, a gente exporta o produto básico e importa o refinado. No caso, literalmente refinado. Gasolina e diesel são importados por falta de capacidade de refino. Essa é a primeira coisa que a gente devia estar desenvolvendo um plano e discutindo o tempo inteiro. Qual é o plano do Brasil se tornar independente com capacidade de refino para toda a produção que a gente tem? Segunda coisa, cadê o Proálcool do biocombustível? A gente devia estar fazendo exatamente a mesma coisa, um programa de longo prazo, forte, pesado, para garantir que soberania se torna mais importante no mundo do Trump. O mundo do Trump é o mundo da incerteza. O Trump deixa muito claro que se tem uma coisa que ele não quer é que você possa tentar adivinhar qual é o próximo movimento dele. Tanto que o Trump faz, desfaz, refaz, desfaz. Só a guerra do Irã, quantas vezes vocês ouviram a notícia que ela acabou e que ela recomeçou? Eu perdi a conta. Por que isso aqui é importante? Várias razões. Razão número 1, o mundo ficou mais parecido com o Brasil. Como assim? Brasil, desde que eu me dou por gente, é um lugar onde você não sabe o que vai acontecer. As regras mudam, de uma hora para outra não é como era, incerteza é o jogo que a gente foi treinado a jogar há pelo menos 40 anos. E a questão é, a gente ficar bom no que a gente pratica. O que eu quero dizer com isso é que nós brasileiros
desenvolvemos exatamente o que hoje todo mundo no mundo precisa: capacidade de adaptação, capacidade de resposta rápido. Já americanos, japoneses, europeus, não, porque eles tinham o contrário. Eles tinham estabilidade e previsibilidade. No mundo de estabilidade e previsibilidade, o que você desenvolve é o que nós não desenvolvemos aqui. Capacidade de planejamento de longo prazo. Como é que você planeja a longo prazo se você não sabe como vai ser o amanhã? Quanto mais as coisas mudam, mais difícil planejar, principalmente a horizontes maiores. Só que lá, as coisas não eram como elas eram aqui. Elas eram estáveis. Por que eu estou falando isso aqui? Porque quando você se coloca na posição de um alto executivo, de uma grande empresa americana, japonesa e europeia, os caras estão perdidos. Por uma razão muito simples: a regra do jogo agora muda toda semana. Só que eles não estão acostumados a fazerem isso. E isso aqui significa o seguinte: paradoxalmente, e não por mérito nosso, mas pelo que aconteceu lá fora, o mundo ficou mais palpável ou mais parecido com aquilo que nós sempre fizemos, sempre lidamos. Segunda questão associada à mudança, e aí não foi o Trump que começou, para ser justo, o Trump aprofundou. Quem começou foi esse cara aqui. O mundo ficou muito mais belicoso. 2022, fevereiro, começa a guerra da Rússia com a Ucrânia. De lá para cá, guerras não são mais exceções, ficaram comuns. Guerra entre Israel e Hamas. No ano passado, em maio, a gente teve uma guerra entre Índia e Paquistão, que são duas potências nucleares. Mais ou menos na mesma época, a guerra entre Israel e Irã. Estados Unidos participou dessa guerra, mas só durante uma semana. Não foi uma guerra, mas é uma mega mudança. A retirada... É engraçado, toda vez que eu vejo essa foto do Maduro, me dá vontade de falar do Saddam Hussein. Mas enfim, a retirada do Maduro do poder, eu acho que a imagem me lembra, sei lá, mas o fato é, a retirada do Maduro do poder é uma mudança na Venezuela de um quarto de século. Fazia um quarto de século que os chavistas dominavam a Venezuela. É gigante. Mas a maior mudança, para mim, é a menos comentada, porque ela não chegou, pelo menos não até agora, a se transformar numa guerra. É a ameaça do Trump de tomar a Groenlândia da Dinamarca. Por que a maior mudança? Porque a Dinamarca é membro da OTAN, como aliás todo o resto da Europa Ocidental, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização militar de proteção conjunta que inclui Estados Unidos, Europa, Coreia, Japão. Por que isso é relevante? Esse bloco nasceu em resposta ao bloco comunista. E toda a ordem, toda a organização da economia e geopolítica global está apoiada em duas coisas. Primeiro, nesse sistema de proteção mútua que o Trump mandou para o inferno. A OTAN foi chamada na Groenlândia para proteger a Dinamarca de um eventual ataque de um membro da OTAN. Sabe o que isso significa? A OTAN acabou. E por que isso é importante? Porque toda a forma como o sistema financeiro mundial funciona está baseada em coisas que estão potencialmente ruindo nesse momento. Número 1, qual é a moeda que é usada para transações e para reserva de valor no mundo inteiro? Dólar. De onde isso vem? Eu falei que 73 teve a primeira crise do petróleo. 74 tem um acordo entre Estados Unidos e Arábia Saudita. Na época, a Arábia Saudita era, hoje ainda é, o maior exportador mundial de petróleo. A diferença é que na época era o maior disparado, hoje está longe disso. O Brasil exporta quase tanto petróleo quanto a Arábia Saudita. E os Estados Unidos, na época, eram o maior importador mundial de petróleo. Hoje, são exportadores. O acordo da época foi o seguinte: os Estados Unidos, antes, a Arábia Saudita se compromete a precificar os contratos de petróleo em dólares, quando o maior exportador e o maior importador, portanto, a maior parte da transação era feita em dólar, os outros passaram a precificar também em dólares. Segundo, quando o petróleo é precificado em dólar, todas as outras commodities passam a ser precificadas também em dólares. Quando as commodities são precificadas em dólares, as transações internacionais como um todo passam a acontecer primordialmente em dólares.
Qual é a moeda que se torna a reserva de valor das pessoas, das empresas e dos bancos centrais? O dólar. O que está acontecendo agora? Em troca, a Arábia Saudita recebia os dólares e se comprometia a comprar ativos americanos. E os americanos garantiam a proteção militar da Arábia Saudita e do comércio de petróleo. Está funcionando isso agora? Mais do que isso, quem é o maior importador mundial de petróleo hoje? China. Adivinha qual é a moeda que estão sendo feitas as transações que estão passando pelo tratado de pelo Estreito de Hormuz, que é basicamente indo em direção à China? Outro ponto, quem está odiando a guerra do Irã é o Zelensky, porque o Putin, desde que a guerra começou, não só passou a poder exportar o que antes ele não podia, porque é uma forma de fazer com que a falta de petróleo seja menor, mas o preço do petróleo aumentou. O Putin, só no período da guerra para cá, faturou o Putin, a Rússia, mas enfim, dinheiro para a guerra, 100 bilhões de dólares a mais por conta da guerra. Meu ponto com isso tudo é só dizer o seguinte: o mundo que a gente viveu nas últimas muitas décadas, esse acordo do petrodólar e o acordo geopolítico que vem da Segunda Guerra Mundial, talvez esteja ruindo. Isso aqui significa que o grau de incerteza que a gente tem, olhando para os próximos vários anos, é algo que a gente não viveu. E, obviamente, isso está longe de ser bom. Mas, e aí é o ponto que eu quero chegar, esse mundo mais conflituoso, paradoxalmente, até agora, está ajudando o Brasil demais, pelo seguinte: a guerra do momento Irã e Estados Unidos, com todas essas guerras, o Brasil foi colocado numa posição única, de único grande país emergente com risco geopolítico perto de zero. Por que isso é bom? É óbvio que é melhor ser um mercado grande do que um mercado pequeno. Ponto número 2, por que é melhor ser um mercado emergente? Porque no longo prazo os mercados emergentes, com todos os altos e baixos, crescem mais, não por mérito, é só porque é mais fácil. Quando você está no auge, melhorar é difícil. Quando você está lá embaixo, melhorar é mais fácil. Por isso eles crescem mais. Só que se você quer um mercado grande, em geral, você quer um mercado desenvolvido. Se você quer um mercado com potencial de crescimento, você quer um emergente. Exceções são 4. 4 mercados emergentes que têm mercados grandes: Brasil, Rússia, Índia e China. Você não vai incluir a África do Sul, que passou a fazer parte dos BRICS? Não vou, porque a África do Sul tem um tamanho equivalente a menos de 1/3 da economia brasileira. E o México? Dá para discutir. O México é 3/4 da brasileira, mas é vizinho do Trump. Traduzindo, na prática são esses 4. Rússia, bom lugar para investir hoje? Não. Vamos para a China então? Não. Faz 2 anos a grana sai da China. O Trump está surpreendendo em muita coisa, mas tem uma coisa que todo mundo sabia: a relação China-Estados Unidos com o Trump presidente ia ser saudável, tranquila, suave, não é isso? Se você sabe que vai esquentar, tira a grana enquanto você pode, porque depois que o pau come, como aconteceu com a guerra da Rússia, muita gente ficou com o dinheiro preso na Rússia. O pessoal está tirando a grana da Rússia e da China. Para onde vai? Se quiser países com características parecidas, emergentes, grandes, sobraram 2, Índia e Brasil. Foram rios de dinheiro para a Índia. O Brasil pegou uma parcela muito menor, mas mesmo assim eu vou mostrar o efeito disso no Brasil. Só que em maio passado, a Índia entra em guerra. E desde então, o Brasil ganha a disputa pelo capital internacional de longo prazo de WO. Mérito nosso? Nenhum. Não sobrou mais ninguém. Deixa eu reforçar esse ponto, porque sem entender isso aqui, a economia brasileira não faz sentido. Quando a gente olha para desequilíbrio fiscal, taxa de juros alta para burro, você fala, isso aqui não pode andar. E aí você vai olhar para os números e está andando. Como é que isso fecha? Fecha com uma entrada de investimento externo pesada. E a pergunta é, por que a grana vem para cá? E a grana vem para cá simplesmente porque não tem outra opção, não é mérito nosso. O cara olha para a justiça aqui e fica estarrecido, ele vai procurar outro país e ele fala, está em guerra,
vamos olhar aquele primeiro de novo? E assim que a grana vem para cá, apesar dos problemas que nós temos, o ponto fundamental desse processo é que, deixa eu trazer os números que acho que fica mais fácil. Tem duas situações que o Brasil atrai muito investimento: alta de preço de commodity ou sobra de capital no mundo. Estamos vivendo nesse momento sobra de capital no mundo. Quando vivemos a situação de alta de preço de commodity? Dezembro de 2001, a China entrou na Organização Mundial do Comércio. O que tem muito na China? Essa é fácil. Quem falou chinês acertou. Na mosca, boca para alimentar. O que significa o seguinte: China fechada comia o que era feito na China. A China se abre, ela come o que é feito no mundo. Particularmente, daqui a pouco eu mostro por quê, do Brasil. Resultado, preço de commodity, quando a China entra no OMC, na sequência, mais do que dobra, dependendo do produto que você pegar, triplica, quadruplica. Moral da história, o Brasil atrai investimento como se não houvesse amanhã. De 2002, lembrando, é dezembro de 2001 que a China entra no OMC. Até 2010, multiplicou por 5 o estoque de investimento de empresa estrangeira no Brasil. Porque importa, essa grana entra, gera mais emprego, mais renda e mais produtividade. Esse dado é estarrecedor. A produtividade média de cada trabalhador, de cada empresa multinacional no Brasil é 17 vezes a média do restante da economia brasileira. Significa o seguinte: por conta de mais equipamento, mais máquina, melhor gestão e certamente também trabalhadores mais qualificados, eles produzem o equivalente a 17 outros trabalhadores no Brasil. Por que isso aqui é importante? Entra a grana, cresce, crescimento da economia. Só que a grana entra em determinados momentos e ela para de entrar em outros. Quando para de entrar grana no Brasil? Quando ou preço de commodities despenca ou a gente tem um movimento de seca o capital no mundo, que é quando tem grandes crises financeiras. Quando acontece isso? Aqui, ó. Na sequência, crise imobiliária americana, crise financeira global, crise na Grécia, em Portugal, na Espanha, na Itália, ameaçou bater na França, aqui parou. Deu um respiro, chegou o Covid. O resultado dessa brincadeira é que 10 anos depois o estoque de investimento estrangeiro no Brasil não cresceu nada, estável. Até que começa a guerra da Ucrânia. E se vocês olharem as duas últimas barras, é depois que começa a guerra na Índia. Que aí, a outra opção que tinha, secou. Moral da história. Isso aqui é investimento de empresa estrangeira no Brasil, mas a gente está vendo em tudo. Vamos pegar investimento em bolsa? Nos primeiros 3 meses desse ano, entrou mais investimento na Bolsa de Valores brasileira do que no ano passado. Minto, entrou mais do que o dobro do que o ano passado inteiro. Porque estava tudo às mil maravilhas no Brasil, não é isso? Crescimento da economia brasileira quando entrou um monte de dinheiro. Média 5% ao ano. Crescimento da economia brasileira quando não entrou nada. Não teve crescimento. O PIB encolheu. 10 anos depois ele era menor do que era antes. Pós-guerra da Ucrânia, 4% de média de crescimento. Traduzindo, a economia brasileira, ela é movida em ciclos. Períodos que a gente cresce muito mais do que todo mundo acha, períodos que a gente vai muito pior do que todo mundo acha. É o equivalente ao seguinte: a gente está andando de bicicleta. Tem um período que é ladeira abaixo, basta não frear, a bicicleta anda, e o outro é ladeira acima, só que a gente não treinou como ciclista, não tem aquelas pernas de ciclista, aquela coxa desse tamanho, a gente não consegue subir, você anda de lado, a economia não faz nada. Para completar, lembra que eu falei que sorte é a nossa estratégia? Foi quando o Supremo entrou e acabou com, ou julgou ilegal o tarifaço. Naquela hora, a tarifa média, quando eu falo que o mundo está mudando, tarifa média de importação dos Estados Unidos voltou para o regime da Segunda Guerra Mundial. Isso é a média. A brasileira estava aqui, veio para cá, agora está enrolado porque voltou com o novo tarifacinho aí, que é um pouco mais complicado de calcular. Honestamente não sei, acho que vai ficar parecido com o que está aqui. Mas o ponto relevante é, antes, explicação.
Trump criou as tarifas? O que ele quer com as tarifas? Ele quer fazer o seguinte: vai ficar mais caro importar produtos para os Estados Unidos. Se fica mais caro o produto estrangeiro chegar nos Estados Unidos, ele quer que o pessoal produza nos Estados Unidos. Tá legal. E que exporte mais dos Estados Unidos para o resto do mundo. Mas por que ele quer isso tudo? Porque os Estados Unidos têm um enorme déficit em contas externas. Como é que você resolve isso? Instrumento número 1, tarifas. Sabe qual é o número 2? Taxa de câmbio. O que significa isso? Como é que é outro jeito de ter o mesmo resultado? Desvaloriza o dólar. Pensa o seguinte: vamos fazer de conta que esse passador de slides custa $100. Com o dólar a R$6, ele chega no Brasil a R$600. O dólar caiu a 5, ele chegou a 500. A gente vai comprar mais ou menos passador? Mais. Se a gente vai comprar mais, não é a gente, é no mundo inteiro. Quando o dólar cai, os Estados Unidos vendem mais. Por outro lado, o mundo vende menos para os Estados Unidos. O que isso significa? No governo Trump, o dólar tem que cair. E é exatamente o que tem acontecido. Primeiro ano de governo Trump, o dólar perde de quase todas as moedas no mundo, com algumas pequenas exceções. O real foi uma das que mais subiu. Segundo ano do governo Trump. Isso aqui mudou um pouco, porque com a guerra, a aversão a risco fez com que o dólar ganhasse um número de moedas maior. Mas ainda assim, por que a brasileira é uma das que mais se apreciou? Porque a gente tem aqui juros elevadíssimos atraindo capital, todo aquele capital que vem por falta de opção e ainda por cima a exportação dos Estados Unidos aumentou com o fim do tarifaço. Diga-se de passagem, antes do tarifacinho, o real era a moeda que mais tinha se apreciado nesse ano. Aí devolveu um pouquinho. Por que isso aqui é importante? Espera aí, que moeda... Por enquanto, falei que tem um risco disso mudar, mas por enquanto não mudou. Que moedas são cotadas as commodities mesmo? Dólar, certo? O dólar vem se desvalorizando no mundo. Isso significa que as commodities com preços estáveis em dólar ficam mais baratas em todo o resto do mundo que não usa dólar como moeda, certo? O que vai acontecer com o consumo de commodity então? Vai subir. O que vai acontecer com o preço de commodity se a procura aumenta? Sobe. Não, mas pera, tem um outro detalhe. O petróleo ficou mais caro, a energia ficou mais cara, fertilizante ficou mais caro, o transporte ficou mais caro. O que isso faz com o preço de commodity? Reduz oferta e joga o preço para cima. Já vem acontecendo o preço subindo. Se o preço de commodity sobe, o que acontece com a entrada de dólar no Brasil por conta de exportações maiores? Entra mais dólar, mais apreciação. Isso aqui explica o seguinte: o Brasil está vivendo neste momento uma coisa que só o Brasil está vivendo, que é juros caindo. No mundo inteiro, Europa subindo juros, Estados Unidos estava caindo, vai subir também. Aqui está caindo. Por quê? Primeiro, porque os juros estão absurdamente elevados, o que cria espaço. Segundo, porque esse movimento de apreciação cambial barateia as importações, o que reduz o impacto inflacionário. E ainda assim a inflação está subindo no Brasil. Só que no resto do mundo está subindo muito mais rápido e forçando uma alta de juros. Por que é importante? Para usar o termo que o Zema usou aqui, juro alto significa economia com o pé no freio. Juro caindo significa pisar no acelerador. Isso joga... Por que o PIB no primeiro trimestre cresceu mais do que as pessoas imaginavam? Início desse processo. Só que não foi o primeiro trimestre, gente. Faz 6 anos que o PIB está crescendo mais do que todo mundo acha que ele vai crescer. E por que faz 6 anos? Porque, como eu mostrei, foi depois do processo da virada do mundo que colocou o Brasil numa posição melhor, que a grana começa a entrar e a gente começa a crescer mais. Só que se ainda por cima o preço das commodities entrar num movimento de alta sustentado, isso aqui vai ser maior ainda. Isso aqui, só para deixar claro, é expectativa de crescimento e crescimento, evolução ao longo do ano, de acordo com a sondagem do relatório Focus do Banco Central. Quando começa 2021, que está em verde, os economistas projetavam que o Brasil ia crescer 3,5%. Ele cresceu 4,8%. 22 projetavam 1,7%. Cresceu 3%. 23 projetavam 0,5%. Cresceu 3,2%. Por que o 3,2% está embaixo do 3%? Isso aqui é a evolução da expectativa de janeiro a dezembro. Só que o PIB só foi divulgado em março do ano seguinte e, especificamente, em 23 foi mais alto do que o pessoal achava. 24 projetava 1,5%, cresceu 3,4%. 25 projetava 1,8%, deu 2,3%. 26 começou em 1,7%, está em 1,9%.
Todo ano a gente cresce mais do que os economistas projetam, sem exceção. Quando eu vi isso aqui, a minha primeira coisa que me ocorreu, eu falei, eu já sei porque isso está acontecendo. Culpa dos economistas. Eu sou economista também, então posso falar. A gente é treinado na faculdade a procurar problema. E eu falei, isso deixa a gente tão pessimista, mas tão pessimista, que a gente acha que vai ser tão ruim, que no final é menos ruim do que a gente acha. Fui checar, estava enganado. Durante 10 anos, o Brasil foi todo santo ano, com uma micro exceção em 2017, pior do que a gente achava que ia. Aí inverte. Com um detalhe interessante, de 20 para 21 não mudou o presidente, não mudou a política econômica, não mudou nada. Sabe o que mudou? O mundo mudou. E mudou a nosso favor. E eu fiquei curioso, eu falei, será que é isso mesmo? Será que foi só o Brasil que isso aconteceu? Fui pegar o resto da América Latina. Você pega todos os países da América Latina, praticamente todos, exatamente nos mesmos anos, aconteceu exatamente a mesma coisa. 11 a 20 vai pior do que todo mundo acha. 21 para cá, a América Latina começa quase que inteira a ir melhor do que todo mundo acha. Sabe por quê? Brasil e América Latina têm as mesmas características, exportadores de commodity, importadores de capital. Aí eu fiquei mais curioso. Será que foi só nessa época que isso aconteceu? E fui atrás até quando eu consegui dado. Aí a Argentina é uma maravilha, tem dado desde 1900. E sabe o que eu descobri? Sempre foi assim. História da América Latina é períodos alternados de surpresa, positiva, negativa, positiva, negativa. Quando é positiva, alta de commodity, sobra de capital. Quando é negativa, o inverso. Quanto dura cada período? 3 a 13 anos, pelo menos foi assim nos últimos 125 anos. A gente está no 6º. Quanto vai durar essa? Não sei. Na média, foram 7 anos. Uma coisa eu sei, quando isso aqui acabar, eu vou saber e não está perto. Como é que eu sei que não está perto? Pelo seguinte, está todo mundo super otimista com o Brasil, não está? Vocês não estão? Todo mundo que vocês falam não está eufórico com o Brasil? Se vocês acharem alguém assim, enquadra o cara, porque é um negócio muito raro. Por que eu estou falando isso aqui? Sabe quando você vai saber que acabou? Quando inverter. Quando a euforia começar a tomar conta, aí você faz as malas, porque a fase boa já acabou, e não chegou a vez do Brasil, agora vai, não vai, porque a gente não fez a lição de casa. A questão é, o Brasil não é o país do voo da galinha, como dizem, é o país do voo da pipa. A diferença, a galinha voa pouco, mas é com a própria asa. A gente voa enquanto o vento externo nos ajuda. O ponto é, está ajudando, não sei até quando, mas por enquanto não vai mudar. Aproveite enquanto dura. Segundo ponto, olhem para o interior. Desde que a China entra no OMC, a história do nosso agro muda. Isso aqui é antes da China entrar no OMC. Isso aqui é depois. O nosso agro andava de lado por 20 anos. Nos 25 seguintes, ele multiplica por 15 o superávit. Por que importa? Porque o agro movimenta a economia do interior. E ao movimentar a economia do interior, ele mudou o centro de gravidade da economia brasileira. Pré-China no OMC, onde o Brasil crescia? Nos grandes centros urbanos. Pós-China no OMC, onde o Brasil cresce? No interior. Quando eu era criança, o moleque que estudava em Ribeirão Preto vinha trabalhar em São Paulo, porque é onde tinha emprego. Hoje, o moleque que estuda em São Paulo vai trabalhar em Ribeirão, porque o emprego está lá, não está em São Paulo. Isso aqui não é São Paulo, é no Brasil inteiro. Por que isso é importante? Porque a distribuição se torna muito mais estratégica e importante quando o crescimento de consumo não está apinhado na Avenida Paulista ou no Itaim, mas está Brasil afora. E isso aqui, gente, está acontecendo no Brasil inteiro. Para mim é zero surpresa quando eu vejo os dados de vocês, que a participação da distribuição no total do que a gente tem do mercado é cada vez maior. Vai continuar a ser, porque o crescimento de consumo está cada vez mais distribuído Brasil afora. Sem falar em qualidade de vida, que o cara quer sair de São Paulo porque não aguenta mais e por aí vai. E por que o agro vai continuar a puxar a economia brasileira? Pelo seguinte, 40% da área não plantada no mundo, que dá para ser plantada, está no Brasil. E isso é
para todo mundo ficar tranquilo, desconsiderando a Amazônia. Mesmo que eu desconsidere completamente a Amazônia, a área que sobra no Brasil tem o tamanho de 33 países da Europa. O que a gente precisa para o agro crescer? Precisa de espaço? Tem. Água. 2 dos 3 maiores aquíferos do mundo estão no Brasil. Terceiro, ganho de produtividade. Na média, a produtividade do agro brasileiro nos últimos 30 anos cresceu 3% ao ano. Só para ter uma ideia, a produtividade da economia americana no mesmo período, eu não estou falando do agro, de toda a economia americana, foi 2%. Os Estados Unidos se tornaram o país mais rico do mundo, com crescimento médio anual de produtividade 2%. Nosso agro cresce 3%. O problema é que o resto da economia não cresceu quase nada no Brasil, e aí que a gente acaba tendo um resultado muito pior. E a última coisa, gente querendo comprar, como foi a China com o MC, a próxima vai ser a União Europeia. E, cara, mas os caras acabaram de colocar limitação na exportação de carne do Brasil. Isso mesmo, colocaram. E eu tenho certeza que ainda neste final desse ano, início do ano que vem, esse negócio vai cair e mais do que isso. O acordo que foi mandado para a corte vai andar pelo seguinte: a inflação na Europa está tendo a maior alta desde a pandemia, e se você voltar antes da pandemia, você só teve algo parecido nos anos 80. Pelo seguinte: aumento do preço do petróleo, a Europa continua importando petróleo, não apenas petróleo, ela importa gás natural. Sabe de onde a Europa importava gás natural para aquecer? Eletricidade aqui é fundamentalmente hidrelétrica, eólica e solar. Lá é petróleo e gás natural. Gás natural vinha da Rússia. Depois que teve a guerra da Ucrânia, passou a vir do Oriente Médio, principalmente do Irã. Resumindo, o preço do gás natural desde o início da guerra do Irã mais do que dobrou na Europa, preço da energia elétrica foi aos céus, preço do petróleo e derivados, idem, preço de alimento está subindo. E um outro detalhe, de onde eles compram principalmente alimento hoje? Estados Unidos. Parece uma ótima estratégia financiar os caras que estão vindo invadir a Dinamarca, não parece? Traduzindo, por necessidade, com toda a pressão contra do agricultor francês, esse negócio vai andar. E isso aqui significa que o interior vai continuar a crescer mais. Aproveitem, olhem com atenção. Como é que a economia brasileira cresce quando entra investimento? Derrubando desemprego e gerando emprego. Como é que isso aqui funciona? Em branco, final do ano anterior, no caso 21. Em amarelo, do ano seguinte, no caso 22. Ao longo de 22, qual é o país que mais, do G20, que mais caiu a taxa de desemprego? Primeiro foi o Brasil, segundo foi a Argentina, terceiro foi o México. Coincidência? Não. A América Latina inteira está com vento a favor. Ano seguinte, primeiro foi a Argentina, segundo foi o Brasil, México tem a segunda menor taxa de desemprego do G20. Ano seguinte, 24. Brasil foi onde mais caiu. O México está com desemprego igual ao do Japão. Gente, quando o México ficou igual ao Japão, o mundo está diferente. Seguinte, que é o ano passado, onde mais caiu foi na Índia. O segundo foi o Brasil. Mas como isso, Ricardo? Seguinte, daqui, que é auge da pandemia, início de 20, para hoje, 17 milhões de brasileiros a mais têm emprego. E isso aqui, apesar do Bolsa Família e dos outros programas e do monte de outros problemas, para ser específico, tem 15 milhões de brasileiros hoje que ganham Bolsa Família, não procuram emprego, não têm emprego e não aparecem na taxa de desemprego. Pelo seguinte, só aparece na taxa de desemprego quem, além de não trabalhar, está procurando emprego. Só que aqui é só quem tem emprego que aparece. Não só tem mais gente trabalhando, mas ganhando mais. Salário subindo muito mais depressa do que a inflação. Por quê? Está fácil contratar? O que você faz quando você não consegue contratar? Porque não tem gente que não está trabalhando para você contratar. Tem que trazer alguém do concorrente. Como é que você faz isso? Oferece metade do salário, não é isso? Boa sorte. Salário para cima. Multiplica um pelo outro. E aqui você tem o total de salários pagos no Brasil. Em 6 anos, descontando a inflação, isso aqui aumentou em 100 bilhões de reais por mês. Se eu não descontar a inflação, aumentou em 160 bilhões.
Isso aqui significa que vocês deviam estar nadando de braçada. Ué, mas também não é assim, Ricardo. Porque aí começa a complicar. Isso aqui é a renda que o cara ganha. Agora vamos chegar na renda disponível, que é o que sobra no bolso dele. Algumas coisas aumentaram. Ponto número 1 que aumentou, imposto. O que aconteceu é que pagando mais imposto, o que sobra é menos. Ponto número 2 que aumentou, custo financeiro. O juro foi lá para cima, apareceu o que aconteceu com a dívida externa brasileira, gente mais endividada, pagando mais juros, sobra menos. E aí vem o ponto final. O que sobrou, a Beth comeu. Resultado dessa brincadeira é que o crescimento de renda disponível é uma pequena fração do crescimento de renda. Não fosse esses 3 processos que eu comentei, cara, o consumo ia estar explodindo no Brasil. Só que tem um detalhe, vamos olhar para frente. Primeiro, Beth comeu e vai continuar comendo, mas não vai comer mais do que já vinha comendo. Ponto número 2, até porque já está comendo, ninguém tem o número certo, mas dá mais ou menos entre 200 e 300 bilhões de reais por ano. Está comendo bastante, está bem alimentada. A Beth não está usando canetinha, não. Bom, ponto número 2, imposto. Subiu para burro, mas não está subindo mais nesse momento. Terceiro, juros caindo. O que significa que o que vai sobrar vai aumentar. E é por isso que a gente vai ter um gap adicional de consumo a mais, vindo não só de mais emprego, mais renda, mas também de menos custo financeiro. E eu queria pegar essa história do custo financeiro e mostrar o impacto disso na economia com um exemplo. Eu criei um exemplo simples, mas imagine que você deu uma entrada num imóvel, sobrou um pedacinho, faltam 200 mil reais. Você bate no banco e fala, financia para mim por 30 anos. O banco fala, financio. Legal. Quanto custa? Quanto vai ficar minha prestação mensal? Aqui é uma hipótese que não está muito longe da realidade de hoje. Se o custo do financiamento de 30 anos fosse de 12% ao ano, o valor da prestação é R$ 2.500. À medida que isso cai, à medida que a taxa de juros cai o valor da prestação. Renda mínima para uma família conseguir um financiamento se a prestação que ela vai pagar é de R$ 2.500, é de R$ 8.500. Isso com 12%. Só que quando cai para quando cai para 1.700 a prestação, a renda mínima exigida pelo banco é de 5.700. Quantas famílias no Brasil ganham pelo menos 8.500? 4.850.000 famílias. E quantas ganham pelo menos 5.700? O dobro. Eu acabei de dizer o seguinte, se a taxa de juros cai nesta proporção, o número de pessoas que podem comprar aquele mesmo imóvel acabou de dobrar. O que vai acontecer com a quantidade de lançamentos imobiliários sabendo disso? Alguém aqui vem de algum lugar onde a quantidade de lançamentos imobiliários não andou crescendo recentemente? Levanta a mão para mim, por favor. Porque eu queria saber onde era. Tá bom, ótimo. Não achei mão nenhuma. O ponto desse negócio é, espera aí, alguém vai ter que construir esses imóveis. O corretor vai estar com mais dinheiro. Essa galera vai consumir mais. Isso aqui basicamente significa que a gente vai ter um movimento aqui de expansão de consumo puxado por redução, mais uma vez, de custo financeiro e puxada da economia de atividades que são muito dependentes de crédito, que são fundamentalmente setor imobiliário e setor automotivo. Mas tem mais um detalhe que eu acho que é fundamental para a gente entender o que está acontecendo. Porque quando a gente olha por linha de produto que está sendo vendido, a gente tem 2 fenômenos bastante diferentes. Primeiro, consumo de renda mais baixa, produto básico. Está caindo o consumo, não está nem estável. E não devia ser surpresa. Pelo seguinte, como é que é vendida a história da redução da alíquota do imposto de renda? Vamos zerar o imposto do pobre, não é isso? Só que tem um detalhe, o imposto do pobre já era zerado. Porque lembra que quem ganhava antes da isenção ser elevada para 5 mil, quem ganhava até 2.500 já não pagava, que era o pobre da realidade brasileira. Agora, também quem ganha de 2.500 a 5 passou a estar isento. Quem ganha de 5 a 7.350 passou a estar isento. Só que tem o seguinte detalhe, dados da Receita Federal.
R$5.000 de renda no Brasil coloca você em 85% na distribuição de renda brasileira. Traduzindo, se você ganha R$5.000, tem 84 caras de cada 100 que ganham menos do que você no Brasil. E 14 que ganham mais. Se você ganha 7.350, tem 89 que ganham menos e tem 9 que ganham mais. Aliás, 10. Ponto é simples. A isenção não beneficiou o mais pobre, beneficiou para a realidade brasileira quem é rico. Portanto, a conclusão que você olha nos dados de venda, os produtos vendidos para os mais pobres estão tendo queda de venda. Os produtos vendidos para a classe média, média alta e alta estão tendo aumento de venda. Eu chamo isso de premiumização do mercado brasileiro este ano por conta deste processo. E isso aqui, daqui até o final do ano, continua, porque, de novo, a isenção está beneficiando esse grupo. Tem um segundo detalhe. Por que está caindo do mais pobre? Porque tem um detalhe que é, a Bet não morde o bolso de todo mundo igual. Ela morde muito mais o do mais pobre. Aliás, é mais do que isso. Não é em termos proporcionais, é em termos absolutos. Quando você pega o gasto com Bet por faixa de renda, quanto mais pobre, maior é o gasto em termos absolutos, que na verdade tem a ver com o seguinte: primeiro é falta de educação, mas o segundo é, o que eles estão comprando? Esperança. Um iogurte não vai mudar a vida de família nenhuma. Achar que agora ele vai acertar e vai ganhar, e aí vai, agora eu vou para as cabeças, é essa esperança, que acaba não sendo entregue, mas enfim, é essa esperança que o mais pobre está comprando e que explica o movimento de redução de consumo de produto mais básico e aumento de consumo de produto mais sofisticado. Vai continuar até que o ano que vem muda. Por que o ano que vem muda? Por conta da reforma tributária, no ano que vem, aí sim vai entrar em ação uma medida que de fato beneficia o mais pobre, que é o cashback que vai ter do produto de consumo básico para os quase 80 milhões de brasileiros que estão no cadastro único. O que significa isso? O cara que vai receber essa grana é o mais pobre. O que a Bet não comer vai dar aumento de consumo do mais pobre. Mas isso só vira o ano que vem. Esse ano, aposta no produto premium. É esse que vai vender. Outra coisa que... Eu vou passar essa aqui mais rápido, porque eu quero rapidamente falar de inteligência artificial. E muito rapidamente, o ponto que eu queria deixar é o seguinte: capacidade de fazer mais barato, mais rápido, é um negócio que muda um monte de coisa em tudo quanto é setor. Há um ano, eu criei um programa chamado Metamorfoses no YouTube. Eu entrevistei, entre outros, o CEO do iFood, que é uma das empresas que mais usa IA no Brasil, um monte de coisa. Aqui foram alguns dos resultados que eles tiveram. Para quem tiver mais curiosidade, uma coisa que eu recomendo... Aliás, para quem tiver e para quem não tiver, eu recomendo para todo mundo. Aliás, vou dar uma de youtuber agora. Faz o seguinte: entra no QR Code, assina o canal e clica no sininho. Eu estou brincando, mas não estou. Que é o seguinte: sabe como é que você descobre como usar melhor a IA? Vem dos outros usarem. É só assim que você consegue se inspirar e falar: cara, esse cara fez aquilo, tem um negócio parecido aqui, eu podia fazer assado. E quando você faz, você começa a descobrir um monte de coisa do teu negócio que depois que você descobre, você fala: é óbvio, só que você não sabia. Exemplo que o Diego, o CEO do iFood, me contou. Ele virou para mim e falou o seguinte: Ricardo, eu vou te dar uma dica. Quando você for fazer pedido de delivery em São Paulo, antes disso, verifica se tem jogo do Corinthians naquele dia. Eu falei: mas por quê? Pelo seguinte: se tiver jogo do Corinthians no dia, pede antes ou depois do jogo. Eu falei: tá bom, mas por quê? Seguinte, uma das coisas que a gente descobriu com a IA, de tempos em tempos, a gente notava que a oferta de entregadores secava. Sumia entregador, não tinha entregador. E a gente não sabia por quê. E de repente a IA cruzou os dados e descobriu que é sempre quando o Corinthians está jogando. A maior parte dos entregadores são corintianos. E aí, durante o jogo do Corinthians, falta entregador. Você vai pedir pizza, tua pizza vai chegar gelada, porque vai levar 2 horas até ela chegar na tua casa. Obviamente, cada um ajusta para onde mora. No Rio deve ser Flamengo e por aí vai. Parece óbvio, não parece? Depois que você escuta isso. Só que ninguém sabia.
E esse é o grande ponto onde eu queria chegar. Segundo grande ponto de IA, cara, usa IA para entender teu cliente e poder transformá-lo no seu departamento de marketing e vendas. Seguinte forma, queria contar uma história que aconteceu comigo há 7 ou 8 anos. Eu fui fazer uma palestra para o Sebrae da Paraíba, em João Pessoa. E chegando lá, a palestra era à noite, eu cheguei à tarde, fui para o hotel. Outro detalhe, fui super bem atendido na recepção do hotel, mas eu só percebi isso depois. Sabe por que eu não notei? Porque quando você faz o que o cliente espera, ele nem nota, ele nem percebe. Aquilo não muda nada. Se você não fizer, ele fica louco da vida com você. Mas se você fizer o que ele já espera, não muda nada. Dali para frente começou a acontecer o que eu não esperava. Cheguei no quarto, tinha uma mesinha de cabeceira com um porta-retrato. Aí eu olhei no porta-retrato, a foto era minha. Tomei um susto. Eu falei, cara, eu não trouxe esse porta-retrato. Eu já tinha visto a foto, mas nunca tinha... Eu falei, bom, os caras sabiam que eu vinha, puseram a foto. Legal. Fui fazer a palestra. Volto à noite, colado na cabeceira da cama, tinha aquele negócio em cima. Embaixo tinham 5 fotos minhas com pessoas que eu gosto. Uma com a minha esposa, uma com a minha avó, tinha uma com o meu pai, com a minha mãe, com os meus cachorros e por aí vai. Falei, cara, os caras se deram o trabalho, achei simpático. No dia seguinte eu estou tomando café da manhã. Estou tomando café da manhã, está acabando o café. O garçom vira para mim e fala, tem alguma coisa que a gente não tenha servido que você gostaria? E eu não estou prometendo nada, mas eu vou tentar. Falei, não tem. Eu não sei se de propósito eles perguntam quando você está terminando, aí você não quer mais nada, né? Mas o fato é que eu não queria. Aí eu virei para o cara, falei que não queria e fiz um elogio às músicas do hotel. Eu normalmente não gosto de música de hotel. E ali eu gostei. Falei, cara, muito boas as músicas. Aí ele falou, você gostou mesmo? Então espera um minutinho. Falei, tá bom. Passa um minuto, ele me traz o responsável pelas músicas do hotel. Na verdade, ele é responsável por uma outra coisa, mas ele gostava de música e deixou o cara ser responsável pela trilha sonora do hotel. Era um argentino, que eu acho que devia ter chegado ontem em João Pessoa. O argentino jurava que falava português, mas ele vira para mim e fala, senhor, me han dicho que le han gostado mucho as músicas, verdade? Falei, verdade, gostei. Então, esperar um minuto. Lembrando, faz 7, 8 anos, não tinha essa moleza aqui de Spotify, não tinha nada disso. Passa um minuto, o cara me volta com um pendrive, com toda a trilha sonora do hotel gravada e me dá o pendrive. Por que eu estou contando a história para vocês? Aquilo me surpreendeu tanto na época, que eu fiz um post contando aquela história. E o post, por sua vez, chegou em 6 milhões de pessoas. Coisa que eu não tinha 6 milhões de seguidores na época. Hoje tenho mais, mas na época eu não tinha nem perto disso. Como é que chegou nisso? Não fui só eu que fiquei surpreso. As pessoas estão tão surpresas de serem positivamente impactadas que elas começaram a replicar aquilo e mandar aquilo para frente. Por que eu estou contando isso tudo? Nunca foi tão fácil surpreender o teu cliente como hoje por conta da IA. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se você parar de tratar de persona, qual é o perfil do meu cliente? É um pequeno varejo assim assado, mas não, esse é o João, aquela é a Maria, o João gosta disso, a Maria gosta daquilo, que com a IA você consegue entender tudo isso a fundo, cara, surpreendê-los, encantá-los e fazer com que eles vendam você para o resto dos mercadinhos todos, nunca foi tão possível quanto agora. Usem e abusem dessa possibilidade. Para terminar, queria deixar 2 recados. O primeiro, quando eu falei que a economia brasileira vai crescer mais do que as pessoas acham, a parte importante desse recado essa é a fase que tem mais oportunidade de negócio. Não é quando está tudo bom. Quando está tudo bom e todo mundo viu, a oportunidade já passou. É quando é melhor do que as pessoas acham que tem oportunidade. E eu chamo isso de efeito paletas mexicanas. Funciona assim. Num determinado momento, um cara resolveu ter uma ideia diferente. Pegar o picolé, encher de leite condensado e cobrar por picolé o preço de 3 picolés. Só que você desconfia, fala, será que vão pagar? Isso aqui não vai dar certo. Ele estava sozinho e começou a dar certo. Um ano depois que ele montou a primeira paleteria no Brasil, havia 6 cadeias de paleteria no Brasil. 2 anos depois, havia 200. 3 anos depois, 600. 4 anos depois, 1.400. Vocês assistiram a isso tudo, só que vocês são muito mais inteligentes do que eles.
1.400 caras ficando rico e você vendo. O que você faz? Você vai lá, faz o que qualquer um de bom senso faria. Monta a paleteria. O que acontece 6 meses depois? Quebra. Por quê? Porque, gente, quando o primeiro cara estava vendendo paleta, era um cara querendo vender, um monte querendo comprar. Quando tem 1.400 querendo vender, o que era oportunidade virou arapuca. Quando todo mundo acha que está tudo bom, que não tem que dar errado, que não tem como dar errado, é garantia que vai dar errado. Porque a competição vai aos céus e aí falta cliente. Quando, por outro lado, está todo mundo pessimista, retraído, só que a venda efetiva é maior do que estava achando, é quando a oportunidade é maior. Aproveitem, porque, como eu disse, vai passar. E não é que dessa vez chegou a vez do Brasil. Não caiam nessa lorota também. Último ponto. Qualquer semelhança do morango do amor com a paleta mexicana não é mera coincidência. Último gráfico. Vocês estão vendo aqui, em escala logarítmica, o valor da Bolsa Brasileira medida em dólar nos últimos 60 anos. O que eu quero mostrar para vocês? A economia brasileira é maníaco-depressiva. Ciclos alternados de muita geração de riqueza e depois a gente devolve quase tudo que a gente gerou. Então você tem altas de 12 a 32 vezes, só que depois você devolve 80, 90% do que subiu. A parte relevante da história é que a gente está nos últimos anos num desses ciclos de alta, que eu falei que faz 6 anos que a gente cresce mais do que a gente acha. Quem ia falar que a Bolsa Brasileira ia lá chegar perto dos 200 mil pontos? Só um maluco. Eu sei porque eu fui esse maluco no passado. Onde eu queria chegar com isso aqui? Parte relevante, gente, 4 vezes é 1/3 do mínimo dos ciclos anteriores. Quanto vai ser dessa vez? Eu não tenho a menor ideia. Pode ser que dessa vez já subiu tudo que tinha que subir? Pode. Mas o mais provável, olhando o passado e olhando que, mais uma vez, os fatores que estavam favoráveis a gente, por hora continuam e parece que vem um novo que é a alta de commodity, parece ter mais uns aninhos. O que significa isso? Aproveitem esses próximos anos. Eterno enquanto dure, porque não vai ser eterno, essa é outra coisa que a gente sabe. E esse é o recado que eu queria deixar. Quem quiser receber essa apresentação no e-mail de vocês, é só entrar aqui, deixa os dados de vocês, amanhã chega no e-mail de vocês. Muito obrigado, parabéns mais uma vez pelos 45 anos. E bom demais estar com vocês. Bom jantar. Obrigado, Ricardo Amorim, receba os aplausos aqui dos nossos convidados. Obrigado pela sua participação. Vou pedir para que vocês coloquem aqui no palco para tirar uma foto oficial com o presidente Leonardo, por gentileza. Esse foi o Ricardo Amorim, mais uma vez marcando presença aqui no nosso grande evento, na nossa convenção, trazendo números, informações, dados que ajudam a gente, norteiam a gente agora nesses próximos passos na sequência deste ano. Agradeço aqui em nome da Abad, o Ricardo Amorim, por compartilhar sua visão e suas reflexões conosco.